Então, gente, novamente, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa monitoria, à nossa discussão sobre a Idade Moderna, que a gente começou na semana passada. Mas antes eu gostaria de reforçar para vocês que o vestibular da UFSC de 2020.2 já está com o edital lançado e vocês já podem ler e se informar sobre esse processo seletivo. Eu estava dando uma olhada nesse edital hoje e eu vi que tem bastante vagas para, por exemplo, Tecnologias da Informação e da Comunicação, em Araranguá, o curso do TIC tem bastante vagas, tem 17 vagas remanescentes, e também o curso de Engenharia de Energia está com 20 vagas. É um edital para as vagas do curso de Medicina e também para as vagas remanescentes dos cursos da UFSC, né? Vagas remanescentes são aquelas vagas que não foram ocupadas por motivos diversos, pessoas que passaram no vestibular e não ingressaram, ou também pessoas que, sei lá, que saíram do curso muito cedo, daí ficam sobrando algumas vagas que podem ser ocupadas. É um processo seletivo que vai ser excepcional, não vai ter uma prova de vestibular para o processo 2020.2, e ele vai ser por meio da nota do Enem, como está perguntando aqui o Gabriel. Exatamente, Gabriel, vai ser pela nota do Enem, vão ser as últimas 3 notas do Enem. Eu acho que vai dar para poder escolher entre fazer uma média das 3 notas ou usar só uma das notas. Daí são notas para quem um processo seletivo para quem já fez a prova do Enem. E ele vai ser gratuito. Então, se algum de vocês já fez a prova do Enem e não fez como treineiro, se vocês fizeram a prova do Enem não como treineiros, mas para valer assim mesmo, as versões anteriores, é interessante tentar ali uma vaguinha, quem sabe, né, por meio de uma nota do Enem anterior. Enfim, é uma possibilidade. Espero que vocês considerem. Então, começando a monitoria de fato, é preciso antes eu fazer uma elucidação sobre uma questão que houve uma dúvida ali na guia de estudos, que foi a questão 5. Eu recebi uma pergunta que era sobre, não era bem uma pergunta, mas era uma dúvida entre a alternativa C e a alternativa E dessa questão. A gente tem aqui uma questão do Enem, que como a grande maioria das questões do Enem é uma questão bastante interpretativa, e tem aqui um texto do Maquiavel, que é um daqueles escritores renascentistas que a gente falou na semana passada, daí era para interpretar esse texto. O texto era assim: não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana, ou seja, a capacidade humana de conseguir compreender. Então, ele fala que antigamente as pessoas acreditavam que Deus decidia tudo, que Deus era como se fosse o grande mestre do universo que coordenasse tudo como um teatro de fantoches, vamos pensar assim. Não obstante, ou seja, porém, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, aqui um ponto importante do texto, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Ou seja, o que Maquiavel fala é que antigamente se pensava que Deus decidia tudo. Mas daí Maquiavel traz a nova ideia de que Deus decide a metade do destino das pessoas, a outra metade é decidida pelo livre arbítrio, ou seja, a capacidade da pessoa de coordenar a vida dela. Aquela história de que não adianta, por exemplo, ficar só rezando para que uma coisa aconteça. Você tem que tomar algum passo, você tem que fazer alguma medida para que determinada coisa aconteça. Aí vem o comando da questão, né? Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, então, pede aqui a alternativa correta. Daí a alternativa correta é a alternativa C, mas daí a dúvida ali sobre a questão E. Apareceu um negócio aqui agora na frente, vou ter que esperar sair. Alternativa E. Ali fala na alternativa E que o que Maquiavel falava, o autor demonstra um vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao redefinir a ação política com base na unidade entre a fé e a razão. Essa alternativa está errada porque ela fala que existe uma unidade entre a fé e a razão, como se a fé e a razão fossem uma coisa só. Mas o que o Maquiavel quis dizer nesse texto é que metade do que acontece nas nossas vidas é coordenado por Deus e a outra metade nós mesmos decidimos. Então, nós temos que usar essa metade, o livre-arbítrio que a gente tem, para
usar a racionalidade para conseguir aproveitar o máximo possível o livre-arbítrio, a metade que nos resta para decidir como a nossa vida vai ser conduzida. Então, é isso que o Maquiavel está dizendo, que a razão é importante para a gente aproveitar o máximo possível o livre-arbítrio, e que a metade, e que existe uma divisão entre a fé e a razão. Então, a questão está errada porque ela fala que a fé e a razão são uma coisa só. E a alternativa correta é a alternativa C, afirmar a confiança na razão autônoma, ou seja, o pensamento racional que coordena o livre-arbítrio como fundamento da ação humana. Tomara que tenha dado para compreender. Você tem que ser racional para aproveitar o livre-arbítrio de maneira eficiente. Eu, para sacar, gente, meio confuso, né? Show. Tomara que vocês tenham entendido. É meio, né, não é muito fácil mesmo. Beleza. Daí, então, o assunto em si hoje da monitoria, que é a Idade Moderna, a gente vai seguir falando sobre a Idade Moderna. A gente já começou na semana passada falando sobre assuntos como o absolutismo, como as reformas religiosas, as reformas protestantes e também a dominação europeia da América Latina. Hoje a gente segue falando de assuntos bastante importantes, como, por exemplo, a Revolução Industrial, o Iluminismo e também... Só um minutinho, gente. Deu um probleminha aqui. Pronto. A Revolução Industrial, o Iluminismo e a independência dos Estados Unidos, que são três assuntos bastante importantes que se referem também à Idade Moderna. Sumiu aqui. Pronto, já me ajeitei. A Revolução Industrial, que é um assunto bastante importante, porque ela foi um grande divisor de águas no mundo que a gente vive, porque ela mudou bastante a dinâmica social da vida das pessoas e a dinâmica econômica do mundo. A dinâmica social, porque a vida passou a ser mais mecanizada com a Revolução Industrial, ou seja, a vida das pessoas passou a ser mais coordenada pelo ritmo das máquinas, pelo ritmo do relógio, pelo ritmo do calendário. Então, isso mudou bastante a vida social das pessoas, e também a Revolução Industrial, ela fortaleceu a instituição da propriedade privada. Isso, a dinâmica social mudou bastante. A dinâmica econômica mudou bastante com a Revolução Industrial, porque ela fez com que começasse a haver no mundo uma produção em massa de bens. Uma quantidade muito grande de produtos começou a ser feita graças à Revolução Industrial, e isso aumentou o poder de consumo das pessoas no mundo inteiro. O iluminismo, que é um assunto bastante importante, porque muitos dos pensamentos econômicos que a gente tem hoje na nossa sociedade, muito da filosofia política que existe no mundo, ela é originada do iluminismo. O iluminismo, ele também foi importante para a filosofia social, porque ele fundamentou muito do pensamento social que a gente tem hoje. Muitas constituições ao redor do mundo inteiro, elas têm fundamentos filosóficos que são herança do iluminismo, como, por exemplo, a igualdade jurídica, que é prevista na nossa Constituição e em outras várias constituições do mundo, que é uma ideia que veio do iluminismo. E também o iluminismo foi importante para o desenvolvimento científico do mundo. O desenvolvimento do método científico, tal como conhecemos hoje, é também uma herança do iluminismo. A independência dos Estados Unidos, que foi importante para influenciar as outras independências de outros países da América. Mas aí, então, eu vou falar sobre cada um desses temas separadamente. Revolução Industrial, Iluminismo e Independência dos Estados Unidos, que são assuntos da Idade Moderna. Sobre a Revolução Industrial, ela foi uma transição da produção artesanal e manufatureira para a produção industrial. Produção artesanal e manufatureira são dois modos de produção em que os bens são fabricados à mão. Manufatureira, o próprio nome já diz, e artesanal também, o produto é fabricado à mão. Só que a diferença entre a produção artesanal e a produção manufatureira é que na produção artesanal, uma pessoa é responsável por todo o processo produtivo. Ou seja, para produzir uma roupa, por exemplo, uma pessoa vai tirar a lã da ovelha, vai transformar a lã numa linha, vai transformar a linha num tecido e vai transformar o tecido numa roupa. Então, uma pessoa é responsável por todo o processo produtivo na produção artesanal. Na produção manufatureira, a gente tem uma divisão do trabalho. O trabalho continua sendo à mão, só que vai ter uma pessoa só para cortar o pelo da ovelha e transformar numa linha, vai ter outra pessoa só para transformar a linha em tecido, outra pessoa só para transformar o tecido em roupa.
tudo vai ser feito à mão, mas tem uma divisão do trabalho. Já no modo industrial de produção, que foi a revolução industrial que trouxe, no modo industrial a gente tem a presença das máquinas. As máquinas que fazem o trabalho, enquanto as pessoas só têm a tarefa de fazer a máquina funcionar, de ficar ali, por exemplo, girando uma manivela, apertando um parafuso para fazer a produção acontecer. Na produção industrial também tem uma divisão muito forte do trabalho, isso é bastante característico na produção industrial, divisão do trabalho, só que a presença das máquinas é o grande diferencial, que fez com que produtos começassem a ser feitos com muito mais eficiência. Tudo era feito muito mais rápido e se conseguia fazer muito mais produtos em menos tempo. Então, por isso que foi uma revolução, porque mudou radicalmente o modo de produção. A revolução industrial ela aconteceu por causa de um aumento populacional que teve na Europa. Acho que eu já comentei com vocês em outras monitorias que a Europa era um continente que estava ficando cada vez mais próspero, cada vez mais pacífico. Nós tínhamos na Idade Média vários problemas, como guerras, como fome, como peste. Esses problemas, com o passar do tempo, foram se reduzindo. Conflitos armados, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, acabaram. Muitos conflitos que tinham na Europa acabaram. E também a produção de alimentos começou a se tornar mais eficiente. Então, com menos guerras e mais alimentos, a população europeia cresceu. Crescendo a população europeia, começou a ter uma demanda muito maior por bens. Quando tem mais gente quando tem mais gente num continente, é mais gente para, por exemplo, vestir uma camiseta, vestir uma calça, vestir um sapato. Então era necessário mudar o modo de produção para conseguir oferecer bens para todo esse mercado consumidor em potencial. Então, era necessário fabricar as coisas mais rápido, em maior quantidade, para essas pessoas da Europa, essa Europa com uma população aumentada, para essa população poder usar esses bens. Então, por isso que a Revolução Industrial aconteceu. A Revolução Industrial também aconteceu em função de um enriquecimento da burguesia. A burguesia, que era a classe social que estava enriquecendo em função dos negócios que eles faziam, pegando um produto do Oriente e vendendo da Europa. Tinha grandes lucros com esse comércio, e os lucros desse comércio foram reinvestidos em máquinas, foram reinvestidos em tecnologia, para produzir mais bens com mais velocidade para a população europeia que estava em franco crescimento. A Revolução Industrial, ela é, por essência, um fenômeno inglês, é um fenômeno que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra foi o país pioneiro da Revolução Industrial e existem vários motivos para isso. Um desses motivos é que a Inglaterra era um país rico em jazidas de carvão. Carvão, que é a matéria-prima, usada como fonte de energia para as máquinas da Revolução Industrial, porque as máquinas eram movidas a vapor. Então, o carvão ele era queimado para fazer a água entrar em ebulição. A água entrando em ebulição provocava, né, o vapor, fazia com que houvesse um movimento das engrenagens, e assim que as engrenagens se moviam, com o calor do carvão, que evaporava a água, que fazia as coisas se mexerem. Então, o carvão era muito necessário para o funcionamento das máquinas na Revolução Industrial. E a Inglaterra tendo jazidas de carvão, isso foi bastante importante para que a Revolução Industrial acontecesse pioneiramente na Inglaterra. Outro motivo do pioneirismo inglês foi a posição insular da Inglaterra. A Grã-Bretanha, ela é, como vocês podem ver aqui, uma ilha. Então, por ela ser uma ilha, ela ficava, de certa forma, isolada dos conflitos que aconteciam no restante do continente europeu. Por exemplo, na Idade Média, quando se tinha aqui várias guerras e vários problemas como a fome e doenças, esses problemas chegavam menos aqui na Inglaterra, porque ela era uma ilha, estava isolada do restante da Europa. E isso fez com que esse fosse um ambiente mais próspero para, por exemplo, haver o desenvolvimento tecnológico, para acontecer a Revolução Industrial. Isso é um fator importante. Outro ponto importante foi que na Inglaterra houve, antes da Revolução Industrial, uma revolução burguesa chamada Revolução Gloriosa. Foi uma revolução em que os burgueses começaram a questionar o poder da monarquia e exigiram que a coroa inglesa assinasse um documento chamado Bill of Rights, que é um documento que limitava o poder do monarca, fazendo com que a Inglaterra se tornasse uma monarquia parlamentarista, tal como ela é até hoje.
Então, a Inglaterra, por ser uma monarquia parlamentarista, ela era um país, era um reino em que se obedecia mais, se levava mais em consideração os interesses burgueses, era um ambiente mais flexível para mudanças econômicas e sociais. Então, essa prosseguimento da Revolução Industrial. E um último motivo é a religião na Inglaterra. Os ingleses, muitos deles eram católicos, mas muitos outros também eram puritanos e calvinistas. E como eu falei para vocês na semana passada, a religião calvinista, que é aquela religião que foi fundada por João Calvino, que era um francês que se refugiou na Suíça e trouxe ao mundo teses como a tese da predestinação. O João Calvino ele falava muito dessa coisa da predestinação, ou seja, que algumas pessoas eram predestinadas ao reino dos céus. E essas pessoas que eram predestinadas ao reino dos céus eram aquelas pessoas que conseguiam enriquecer em vida. Então, essa ideia de que enriquecer em vida era um sinal de predestinação fez com que muitos ingleses quisessem buscar um enriquecimento, muitos burgueses ingleses quisessem buscar um enriquecimento e por isso eles investiram em produção industrial para conseguir ter uma produção maior para enriquecer mais ainda. Então, por isso que a Inglaterra foi um país pioneiro na Revolução Industrial, por esses vários motivos. A Revolução Industrial ela teve uma série de consequências, como, por exemplo, o desaparecimento da agricultura comunal e do sistema de campo aberto. A agricultura comunal é aquela forma de produção, também o sistema de campo aberto, é aquela forma de produção em que não existe a propriedade privada, não é cercado um pedaço de terra onde cada pessoa produz. Não, a agricultura comunal é um espaço em comum de várias pessoas, por isso comunal, em que as pessoas produzem a sua agricultura, a sua pecuária, num sistema de campo aberto, ou seja, um sistema sem cercamentos, sem propriedade privada. As pessoas produzem ali num certo espaço, vivem e dividem a terra. Com a Revolução Industrial, a gente teve o fim dessa forma de produção, porque durante essa revolução era necessário que os burgueses tivessem espaços para produzir ovelhas, que as ovelhas produziam a lã, que era importante para a produção de tecidos. Então, a monarquia britânica, por causa de uma solicitação dos burgueses, ela cercou alguns pedaços de terra da Inglaterra para que fossem produzidas ali ovelhas. E as pessoas que viviam ali no campo, produzindo de forma comunal e num sistema de campo aberto, elas foram expulsas. Os camponeses ingleses foram expulsos das terras onde eles moravam para que ali fossem produzidas ovelhas, em ambientes cercados que pertenciam aos burgueses. Então, essa foi a introdução dos cercamentos, que foi cercar um pedaço de terra para dar ao burguês, para o burguês produzir a sua matéria-prima para usar depois na indústria para transformar em bens industrializados. Essa expulsão dos ingleses do campo levou a um grande êxodo rural, as pessoas foram praticamente expulsas do campo e tiveram que ir para as cidades, é isso que o êxodo rural é, você sair do campo e você ir para a cidade. E como na cidade começou a ter muitos imigrantes, começou a ter uma grande massa populacional vivendo nessas cidades. Isso causou uma série de problemas, como falta de infraestrutura, por exemplo. Também um outro problema que isso gerou é que havia mais pessoas querendo trabalho do que trabalho de fato. Então, pouca oferta, há muita demanda de trabalho. Por ter pouca oferta, poucas vagas de emprego e muita gente querendo emprego, houve o desemprego e também houve a desvalorização do trabalhador. Porque o patrão ele poderia, né, dar qualquer salário para a pessoa, poderia dar qualquer condição de trabalho que a pessoa era obrigada a se sujeitar a ela. Por isso, na Revolução Industrial, no início da indústria na Inglaterra, as condições de trabalho das pessoas, dos proletários, dos trabalhadores, era uma condição muito ruim. As pessoas tinham condições de trabalho péssimas, trabalhavam longuíssimas horas, ficavam ali cerca de 16, 18 horas trabalhando em jornadas de trabalho absurdas. E essas jornadas de trabalho absurdas e essas péssimas condições de trabalho, também junto com uma péssima remuneração, fez com que os proletários começassem a se revoltar de maneira muito intensa contra os patrões. Lembrando que os patrões eram os burgueses que tinham dinheiro
para comprar máquinas, para comprar terreno, para fazer uma indústria. Então, o burguês, o dono do meio de produção, que é o patrão, começou a sofrer muito críticas e começou a sofrer muito com a atenção do proletariado, que começou a contestar bastante as péssimas condições de trabalho, passou a contestar bastante a péssima remuneração. Então, a Revolução Industrial tem como uma característica bem forte essa tensão entre a burguesia e o proletariado. A Revolução Industrial ela foi responsável por um grande desenvolvimento tecnológico. A Revolução Industrial ela foi uma consequência do desenvolvimento tecnológico, mas ela também foi uma causa do desenvolvimento tecnológico. Porque, por exemplo, quando você tinha uma máquina para fazer determinada função, melhor dizendo, a Revolução Industrial ela surgiu graças ao desenvolvimento das máquinas. Então, ela é uma consequência do desenvolvimento tecnológico. Mas ela também provocou um desenvolvimento tecnológico maior, porque não havia uma máquina para fazer tudo. Eram várias máquinas para fazer cada pedaço do processo produtivo. Então, por exemplo, havia uma máquina para transformar a lã em linha, outra máquina para transformar a linha em tecido e mais uma máquina para transformar o tecido em roupa. Então, se houvesse um desenvolvimento tecnológico maior de uma dessas máquinas, para não engasgar o restante do processo produtivo, da linha de produção, era necessário que as outras máquinas também tivessem um incremento tecnológico para conseguir acompanhar o desenvolvimento da outra máquina. Senão, nem adiantava você desenvolver uma máquina, né? Então, por isso, houve um grande desenvolvimento tecnológico durante a Revolução Industrial, porque um avanço tecnológico levava a outro. Então, por isso, houve um incremento das tecnologias durante a Revolução Industrial. Sobre a Revolução Industrial, tá tudo certo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem falar, fique à vontade. Assim, na verdade, a prova da UFSC desse ano, Adri, ela é uma prova que... Desse ano não, né? A prova da UFSC nos últimos anos, ela não tem sido mais uma prova com matérias separadas, tipo a prova de geografia, a prova de história e, enfim, é uma prova só de ciências humanas. Então, a Revolução Industrial, a história, ela tem um aspecto mais de analisar a revolução na Inglaterra, o início da Revolução Industrial. E para a geografia, se foca mais nas fases da Revolução Industrial, como você falou. Só que como agora na UFSC tem uma prova só de ciências humanas, pode ser que eles queiram misturar esses dois assuntos. Então, eu acho que eu posso falar rapidinho sobre as fases da Revolução Industrial. As fases, elas são três. Tem uma fase que é a primeira fase da Revolução Industrial, que é a fase que é o foco da história, que é tudo que a gente está vendo agora, dessa transição da produção artesanal e manufatureira para uma produção industrializada. Essa é a primeira fase. Também a primeira fase ela é caracterizada por um incremento nas tecnologias de transportes. Então, a máquina a vapor também era usada como um meio de transporte por meio dos trens. Os trens eles funcionavam a vapor, então a revolução industrial, a primeira fase tem a ver com o transporte, né, a evolução do transporte. Também a primeira fase ela está relacionada com a metalúrgica. A extração de metais é bastante importante. A segunda fase da Revolução Industrial é uma fase que aconteceu entre lá por meados do século XIX, e essa fase ela é caracterizada como tendo como uma coisa bastante importante a energia elétrica. Primeira fase é máquina a vapor, segunda fase energia elétrica. Então, tecnologias como telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio, elas surgiram na segunda fase da Revolução Industrial, que também era bastante importante a produção do petróleo e do plástico.
Outro ponto importante da segunda fase da Revolução Industrial é o Fordismo e o Taylorismo, que são dois modos de produção que visavam organizar a indústria e deixar ela mais eficiente. Fordismo e Taylorismo são dois pontos que caem bastante na prova do Enem, por exemplo. A terceira fase é uma fase de meados do século XX, que vai de meados do século XX até a atualidade, que é a fase do desenvolvimento da informática e da engenharia genética. Primeira fase, máquina a vapor. Segunda fase, energia elétrica. Terceira fase, informática. De maneira geral, assim, bem curto e rápido, assim, bem curto e grosso. Mais alguma pergunta, gente? Estamos com tempo, podem perguntar. Show de bola. Então a gente pode ver rapidinho o iluminismo. O iluminismo, ele foi um movimento intelectual que surgiu ali durante a Idade Moderna. O iluminismo, ele tinha como um ponto bastante importante a ideia de tentar criar uma hegemonia da classe burguesa. Como eu falei para vocês nas leitorias anteriores, a gente tinha a burguesia, que conseguiu ganhar bastante enriquecimento econômico lá no absolutismo, porque os reis absolutistas, por exemplo, construíam estradas e portos que eram usadas pelos burgueses, para eles fazendo seus negócios, e eles enriqueciam bastante em função disso. E o burguês e o rei absolutista, eles viviam numa certa simbiose, inicialmente. Só que chegou num ponto que o burguês enriqueceu tanto, ganhou tanto poder econômico, que ele também queria começar a ganhar mais poder político. Daí, por isso, surgiu o iluminismo, que é esse movimento que contestava bastante o rei absolutista, contestava bastante o absolutismo e propunha uma maior liberdade econômica, por exemplo, também. O iluminismo, ele buscava deixar a cultura mais laica também. O iluminista, ele era contra o clero da Igreja Católica, porque o clero era uma instituição em que havia muitos privilégios que incomodavam os burgueses. Falando aqui sobre a liberdade econômica, no iluminismo se buscava bastante que o Estado ele começasse a intervir menos na economia, porque o burguês ele achava que ele estava sendo prejudicado em ter que pagar tantos impostos, em não poder vender para certos países, porque algumas monarquias impediam que certos produtos fossem vendidos dentro de certos países, e os burgueses eles achavam que o regime absolutista estava impedindo a evolução econômica deles. Então eles queriam uma liberdade econômica. Eles queriam que as leis naturais do mercado governassem a economia, não mais os absolutistas. Eles não queriam que nenhuma força externa ficasse limitando a economia. Também no iluminismo se pregava muito a igualdade, mas não uma igualdade como a gente conhece, é uma forma diferente de igualdade. Os iluministas, eles pregavam a igualdade como uma eliminação das desigualdades por nascimento, porque os burgueses que faziam parte do movimento iluminista, eles contestavam bastante a existência da nobreza, porque a nobreza é uma desigualdade por nascimento. Você é filho de nobre e você também é nobre só porque você é filho do nobre. Você ganha terra e você ganha isenção de imposto só por causa do seu nascimento. E os iluministas, que eram burgueses, achavam isso péssimo, eles não concordavam com isso, por isso eles contestavam as desigualdades por nascimento. É essa a forma de igualdade que o iluminista pregava. Não a igualdade como a gente conhece hoje, de ser todo mundo igual e tal, era uma igualdade de acabar com a desigualdade por nascimento. Também o anticlericalismo era por causa daqueles privilégios do clero dos quais eu já comentei para vocês. Também, durante o Iluminismo, a gente teve o desenvolvimento do método científico. O método científico, tal como a gente conhece hoje, é uma herança do Iluminismo, é porque os iluministas, eles pregavam, por exemplo, que o conhecimento deveria ser construído a partir da razão matemática, a partir da observação e a partir da experimentação. Temos dois filósofos iluministas bastante importantes nesse período, que são o René Descartes e o David Hume. David Hume, ele era um filósofo que pregava muito que o conhecimento deveria ser adquirido por meio do sentido. Ele era um filósofo
empirista. E ele falava que os sentidos eram a fonte dos conhecimentos. Então, você só poderia aprender alguma coisa se você observasse, se você ouvisse, se você sentisse, se você visse. É assim que o conhecimento seria adquirido, segundo David Hume. Já o René Descartes, que rivalizava bastante com o David Hume, falava que o conhecimento deveria ser adquirido pela racionalidade, pela lógica, pelo conhecimento matemático, é possível extrair as verdades do universo. O método científico, tal como a gente conhece hoje, tem um pouco da ideia desses dois filósofos. Então, ele é baseado tanto na razão matemática, que era pregada por René Descartes, quanto pela observação e pela experimentação, que eram defendidos por David Hume. Temos vários pensadores iluministas, como, por exemplo, o John Locke. John Locke, ele foi um cara que ele pregava superação da tese do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é aquele cara que falava do Leviatã, que dizia que o rei absolutista era como uma espécie de monstro que destruía a liberdade das pessoas, mas isso era para o bem das pessoas porque ele colocava ordem no mundo. É isso que o Thomas Hobbes falava. Já o John Locke, ele trouxe um contraponto a essa ideia do Thomas Hobbes, dizendo que o Estado é um fruto de um contrato social entre homens. Mas esses homens que são fruto desse contrato social, eles continuam tendo direito à sua liberdade. E o John Locke também falava que o Estado isso é legitimado quando presta à vontade do homem. Então, o Estado ele tem que servir ao homem. As pessoas têm que servir ao rei, mas o rei tem que servir as pessoas. Temos outro filósofo iluminista importante que é o Barão de Montesquieu, que idealizou os três poderes. Para ele, não deveria haver só um poder, não deveria haver só um monarca que mandava em tudo, mas deveriam haver três poderes que governam de forma equilibrada, que seriam o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa ideia do Barão de Montesquieu, até hoje, é a ideia que a gente tem de política do nosso país e também de outras várias nações do mundo. O poder é dividido no executivo, que executa, por exemplo, as obras públicas, que capta o dinheiro, enfim, o poder que governa, o poder legislativo que faz as leis e o poder judiciário que julga as leis. Então, essa ideia do Barão de Montesquieu é bastante importante para a política que a gente conhece hoje. Outro filósofo iluminista importante é o François Voltaire, que foi um crítico radical aos privilégios do clero, por isso ele foi exilado na Inglaterra. E o François Voltaire ele também propunha uma educação baseada na ciência e na razão, tal como a gente conhece hoje, né? A educação formal que a gente tem no mundo hoje é uma educação fortemente baseada na ciência e na razão, não tanto na religião como foi antes do Iluminismo. Também a gente tem outros dois pensadores importantes, que são o D'Alembert e o Diderot, que inventaram a enciclopédia. Temos mais um pensador bastante importante, o último, é o Jean-Jacques Rousseau. Essa terceira imagem aqui. Esse aqui é o John Locke, esse aqui é o Voltaire, esse aqui é o Rousseau. O Rousseau, ele é um pensador bastante importante do Iluminismo, porque ele pensava de uma maneira um pouco diferente do restante dos pensadores iluministas. Por exemplo, ele dizia que o homem ele era natural ele era bom por natureza. Ele pregava o mito do bom selvagem, que o homem era bom por natureza, mas que ele foi corrompido pela civilização. Também o Jean-Jacques Rousseau, ele foi o único filósofo iluminista a defender o voto universal. Os outros iluministas falavam em igualdade, mas era uma igualdade de desconstrução de desigualdades por nascimento. Essa era a igualdade para os iluministas. Já o Jean-Jacques Rousseau, mesmo sendo iluminista, ele falava que a igualdade deveria ser a igualdade em si, a igualdade por essência. Todo mundo é igual. O homem é igual à mulher, o rico é igual ao pobre. Por isso todo mundo tem que votar. Então, por isso, Jean-Jacques Rousseau é um filósofo iluminista bastante diferente dos outros. Outra coisa que o Rousseau falava é que a propriedade privada ela é a origem das desigualdades sociais e também é responsável pela miséria dos homens. Ele propunha um contrato social em que o Estado
devesse promover o bem-estar geral, e também que a soberania advém da vontade da maioria. São coisas que embasam a nossa política também, a vontade da maioria e a promoção do bem-estar geral. Então, Rousseau é um pensador bastante importante. Do iluminismo, a gente também tem como um fator bastante importante o desenvolvimento da filosofia, da economia, né? Temos como um ponto bastante forte do iluminismo, da concepção econômica de iluminismo, a fisiocracia. Físio significa natureza, cracia significa poder. Então, era uma ideia de que a economia devia funcionar de acordo com as suas próprias leis, ela devia funcionar de maneira orgânica, de maneira natural, sem ter uma pessoa externa intervindo nela. E a fisiocracia, força da natureza, né, na economia, pregava que a única fonte de riqueza era a agricultura, que o comércio e a indústria apenas transformavam, apenas faziam circular a riqueza. O comércio fazia a riqueza circular e a indústria transformava a riqueza. E a riqueza era a agricultura. Por exemplo, uma pessoa que produz uma maçã, essa pessoa tem a riqueza, que vem da natureza. A agricultura, a maçã. A pessoa que vende a maçã só está fazendo a maçã circular. E a pessoa que transforma a maçã em suco só está transformando a maçã. Mas a riqueza em si é a agricultura, é esse produto produzido na terra. É isso que a fisiocracia pregava. Também uma frase bastante importante da concepção econômica do iluminismo, que é a concepção liberal, é essa frase aqui, laissez-faire, laissez-passer, que quer dizer deixa fazer, deixa passar. Deixa fazer a riqueza e deixa a riqueza passar. Não adote políticas protecionistas, não cobre impostos, deixe a economia funcionar por conta própria. Também nós temos um filósofo bastante importante do iluminismo, o pai do liberalismo, que é esse escocês aqui, o John Locke, que também é esse mesmo cara aqui da estátua, escocês, que escreveu um livro bastante importante chamado A Riqueza das Nações, que ele falava que nem o comércio, nem a agricultura é uma fonte de riqueza, mas que a fonte de riqueza verdadeira era o trabalho. Então, ele trazia um contraponto à fisiocracia. Para ele, não era a agricultura a fonte da riqueza, nem o comércio, mas sim o trabalho. E o Adam Smith pregava, como os outros filósofos iluministas, um trabalho livre e sem interferência para que os estados pudessem enriquecer. Como consequência de todos esses pensamentos iluministas, de todas essas teorizações, muitos reis na Europa começaram a adotar uma forma de governo um pouco mais esclarecida, que levava em consideração as ideias dos iluministas. Eles continuaram sendo déspotas, mas eles começaram a adotar algumas ideias que vinham desses filósofos. Por exemplo, a gente tem um exemplo icônico, o Marquês de Pombal, que foi um ministro do rei José I de Portugal, que adotou o despotismo esclarecido em Portugal. Ele era um cara assim bastante estudioso, bastante conhecedor de vários assuntos diferentes, e ele agradava de certa forma a burguesia. A burguesia pressionava as monarquias para que as monarquias parassem de atrapalhar os burgueses, vamos dizer assim, e os monarcas responderam com uma forma de poder diferente, um despotismo esclarecido que ouvia os burgueses, para evitar conflitos maiores. Encaminhando então para o final da monitoria, temos como outro assunto bastante importante a independência dos Estados Unidos. Como eu comentei com vocês na monitoria passada, nos Estados Unidos haviam dois tipos diferentes de colônias. Havia uma colônia que era a colônia de povoamento, que era a colônia de várias pessoas que fugiam da vida difícil que existia na Inglaterra para viver numa nova terra, que era a América do Norte. E existia uma colônia, que era a colônia de exploração, que era uma colônia realmente para extrair produtos agrícolas tropicais para levar para a metrópole inglesa. Em função de existir essa colônia de povoamento, a América do Norte ela teve um desenvolvimento diferente das outras colônias do mundo, das outras colônias da América. Por exemplo, a colônia portuguesa e a colônia espanhola eram colônias que
não tinham praticamente nenhuma liberdade de comércio, elas tinham que ser 100% subordinadas à metrópole. Já a colônia de povoamento era uma colônia mais livre, que conseguia vender para outras nações. Aqui na América do Norte, a gente tinha bastante comércio com a África, por exemplo, uma coisa que era totalmente impensável nas colônias espanhola e portuguesa. As colônias espanhola e portuguesa tinham que apenas mandar os produtos delas para a metrópole, enquanto aqui na América do Norte havia um comércio mais livre, o que fez com que houvesse um desenvolvimento econômico também mais acentuado. Isso foi um fator importante. Também isso que aqui teve um desenvolvimento diferente. O que levou à independência da América do Norte foi além desse desenvolvimento econômico diferente, o fato que foi a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra em que a coroa inglesa queria aumentar o território dela, queria recuperar algumas terras que tinha perdido por causa dos franceses e também tomar algumas terras indígenas. Então, houve essa Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra de expansão territorial, e a coroa inglesa venceu a guerra, conseguiu ampliar suas terras. Só que uma coisa que a colônia inglesa fez foi fazer com que os custos dessa guerra, a Guerra dos Sete Anos, fossem pagos pela colônia da América do Norte. Então, os norte-americanos tiveram que pagar, por exemplo, mais impostos para arcar com os custos da guerra. E também haviam outras medidas econômicas que buscavam barrar o crescimento econômico da América do Norte, porque a América do Norte estava começando a competir com a Inglaterra no comércio. Então, começou a haver leis como a Lei da Moeda, que proibia a colônia norte-americana de emitir moedas, e a Lei do Açúcar, que aumentou a taxação do açúcar, para impedir o crescimento econômico e para fazer com que os norte-americanos pagassem pela Guerra dos Sete Anos. E outra lei bastante importante foi a Lei do Chá, que fazia com que tivesse que haver na América do Norte um monopólio de comércio do chá. A América do Norte devia comprar o chá dela apenas da Companhia das Índias Orientais. Então, os norte-americanos não tinham mais autonomia para negociar o chá deles. Isso fez com que muitos norte-americanos, disfarçados de indígenas, tomassem um barco da Companhia das Índias Orientais e jogassem todo o chá que tinha ali no rio, que eles vestidos de indígenas. A coroa inglesa, ela descobriu que os norte-americanos fizeram essa revolta, e essa revolta culminou na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Foi uma guerra em que os norte-americanos venceram e conseguiram se tornar independentes. Depois dessa guerra de independência, depois de haver a independência dos Estados Unidos, houve mais uma guerra civil entre os próprios americanos por causa da libertação dos escravos. Os norte-americanos do norte queriam que a escravidão fosse abolida na América, enquanto os americanos do Sul não queriam. Por isso, houve uma guerra entre eles, que foi a Guerra de Secessão, uma guerra entre os americanos do Norte e os americanos do Sul. A guerra entre as colônias de fomento e das colônias de exploração. Certinho, gente? Certo? Alguma dúvida? Vamos com o tempo, podem perguntar se quiserem. Maravilha. Então, temos aqui duas questõezinhas para resolver. Acho que eu já vou resolvendo elas direto aqui. Vocês podem ir lendo e podem ir pensando sobre elas, mas daí eu já vou resolver elas direto. Aqui a gente tem a primeira alternativa, né? A primeira questão. Entre os efeitos da Revolução Industrial ocorrida em meados do século XVIII, pode-se incluir. Então vamos lá. Alternativa 1. Afirmação do Estado liberal burguês triunfante sobre o antigo regime. Sim, correto. Antes da Revolução Industrial, tínhamos o antigo regime com muita força. Depois da Revolução Industrial, a burguesia conseguiu enriquecer mais e ela começou a suplantar o poder político dos reis. Então, de fato, houve essa triunfante afirmação dos burgueses sobre os monarcas, sobre os reis absolutistas. Alternativa 2. Divisão técnica do trabalho permitindo a celeridade do processo produtivo. Sim, a Revolução Industrial é fortemente marcada pela divisão do trabalho.
o que contribui para que haja uma maior serenidade, ou seja, uma maior velocidade do processo produtivo. Então, a alternativa 2 também está correta. A alternativa 4 é a configuração da dicotomia básica das sociedades capitalistas, burguesia contra o proletariado. Sim, isso é muito marcante na Revolução Industrial e também nas sociedades capitalistas contemporâneas, que é uma rivalidade, vamos dizer assim, entre o burguês e o proletário. O burguês querendo extrair o máximo possível do trabalho do proletário e o proletário querendo direitos e querendo boas condições de trabalho, por isso há esse embate entre a burguesia e o proletariado. O burguês, dono do meio de produção, o proletário, o trabalhador. O acirramento da luta de classes, com eclosão de movimentos contestatórios à ordem burguesa, né, burguês capitalista. Sim, essa contestação é justamente o proletário buscando melhores condições de trabalho, buscando melhores condições de vida. O que aconteceu na Revolução Industrial de diversas maneiras, com diversos movimentos, que eu vou falar agora na próxima questão sobre eles com vocês. Então, a alternativa 8 está correta. Alternativa 16, a consolidação da concepção metalista, estimulando a procura e a posse de metais preciosos como fator de riqueza. Não, essa ideia de metalismo, de acúmulo de ouro, de prata, de metais, é uma ideia que tem mais a ver com o absolutismo. Depois da Revolução Industrial, a economia passou a ser mais monetarizada, passou a se buscar mais o acúmulo de moeda, né, de riqueza financeira por meio da moeda, né, de libras, por exemplo. Libras, dólares, não mais no metal, que era a riqueza das monarquias absolutistas. Então, a alternativa 16 está errada. Alternativa 32, o incentivo ao protecionismo estatal, visando alcançar um superávit comercial necessário à proteção da indústria nascente. Não, não é incentivado o protecionismo. Protecionismo é outra ideia que tem muito a ver com a monarquia absolutista, de tentar proteger a economia de um determinado estado, né? Buscar uma balança comercial favorável. Por exemplo, limitando as importações e estimulando as exportações. O Estado intervindo fortemente na economia, cobrando impostos. Isso é o protecionismo estatal, que foi fortemente criticado durante a Revolução Industrial pelos filósofos iluministas burgueses. Então, a 32 está incorreta, está errada. 64, a acumulação de capitais na esfera de produção, acumulação de capitais na esfera da produção de mercadorias e consequente hegemonia política e social da burguesia. Sim, a burguesia enriqueceu bastante com a Revolução Industrial. Com esse enriquecimento, a burguesia começou a passar a querer ter também uma hegemonia política e social, graças a esse poder econômico crescente. Certo, gente? Essa questão aqui deu para entender legal? Alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma alternativa, por exemplo? Show de bola. Próxima, outra questão. Agiam em grupos de 50 e desciam rápidos a uma aldeia após a outra, para destruir as máquinas de malhas, desaparecendo tão silenciosamente como tinham vindo. Então, aqui está narrando um grupo de pessoas que iam de cidade em cidade para destruir as máquinas que eram usadas para produzir as malhas. Aí a alternativa, a questão, né, o comando da questão. A qual movimento operário decorrente da Revolução Industrial o texto se refere? E temos a alternativa A, ao socialismo. O socialismo é aquela filosofia econômica e política que buscava fazer com que o proletário, que era aquela grande massa de trabalhadores, tivesse uma condição melhor de vida por meio de uma distribuição das riquezas que existiam dentro da civilização, para tentar desconcentrar a riqueza que ficava só na mão do burguês e passar essa riqueza para a mão do proletário também. Então, isso que é o socialismo. Mas o socialismo não significa destruir máquinas, não é isso que o socialismo pregava. Era uma forma econômica era uma forma diferente de se produzir, de se viver numa sociedade. Como é que eu posso dizer?
O socialismo ele era um contraponto ao capitalismo que estava se desenvolvendo na Revolução Industrial, que era um capitalismo que produzia muita desigualdade e muito sofrimento para a maioria da população. Então, a alternativa A, ela está incorreta, que não é destruir máquina que o socialismo prega. A alternativa B é a alternativa correta, eu vou falar sobre ela por último. Alternativa C, reformismo? Não. Alternativa D, cartismo. Cartismo, ele foi um movimento social que aconteceu na Inglaterra, em que os proletários, eles escreveram uma carta para solicitar mais direitos políticos. Porque, por exemplo, na Inglaterra, nós tínhamos uma monarquia parlamentarista. Na monarquia, a gente tinha a família real, e no parlamento, que era aquele lugar em que as leis eram feitas e em que se governava de fato a Inglaterra, era composto só por burgueses, não tinham proletários dentro do parlamento. E por isso, os proletários, eles escreveram essa carta para tentar ter algum poder político dentro da Inglaterra. Então, isso que foi o cartismo. O liberalismo é aquela política econômica que eu falei para vocês de existir uma economia sem nenhum tipo de limite ou sem nenhum tipo de controle estatal. O liberalismo, como o próprio nome já diz, é deixar a economia livre para governar com suas próprias leis, então não tem nada a ver com a questão. E a alternativa B, o ludismo. O ludismo, ele foi um movimento proletário que foi coordenado por um cara chamado Ned Ludd, e esse grupo de proletários, eles destruíam as máquinas das fábricas como uma forma de vingança aos patrões, né, aos burgueses, que faziam as pessoas trabalharem em péssimas condições, que davam péssimos salários às pessoas e que faziam o proletário sofrer, né, o proletário ter uma vida miserável. Então, esses proletários, para se vingarem dos burgueses, destruíam as máquinas, porque eles também viam as máquinas como um instrumento de opressão, que impedia que a pessoa fosse livre, porque ela tinha que trabalhar no ritmo da máquina, ficar ali o dia inteiro apertando um parafuso e apertando um parafuso até ter uma luxação no ombro, ter uma vida muito controlada pelas máquinas. Então é isso que os ludistas faziam, destruíam máquinas, tal como está falando aqui no texto. Então essa é a alternativa correta. Certo, gente? Uma dúvida de hoje? Então é isso, gente. Boa noite. Obrigado pela atenção. Valeu, até semana que vem.